Você já percebeu que existe uma parte da sua vida que acontece todos os dias, mas que você praticamente não controla? Ela pode fazer você voltar à infância, pode colocar você diante de pessoas que já morreram, pode fazer você voar sobre cidades que nunca existiram, pode fazer você sentir um medo tão intenso que seu coração dispara, mesmo estando completamente seguro na sua cama. E o mais estranho, você passa cerca de 1/3 da sua vida dormindo, e durante milhares de horas da sua existência, seu cérebro continua produzindo histórias, imagens, sons, lugares e pessoas. Mas por quê? Por que gastar tanta energia fazendo isso? A evolução não costuma desperdiçar recursos. Se uma característica permanece durante milhões de anos, normalmente existe uma razão muito importante para ela continuar existindo. Nós perdemos pelos, mudamos a forma de andar, nosso cérebro cresceu, aprendemos a falar, criamos ferramentas, construímos cidades, fomos até a Lua, mas continuamos sonhando. Isso significa que, em algum momento da história da humanidade, sonhar provavelmente ofereceu alguma vantagem para nossos ancestrais, e essa possibilidade muda completamente a forma como enxergamos nossos próprios sonhos. Talvez eles não sejam apenas uma coleção de imagens aleatórias. Talvez sejam muito mais antigos do que imaginamos, muito antes das cidades, muito antes da agricultura, muito antes da escrita, muito antes de existirem camas confortáveis, travesseiros macios ou despertadores tocando numa segunda-feira de manhã. Nossos ancestrais já sonhavam, e talvez aqueles sonhos tenham ajudado nossa espécie a sobreviver. Hoje, quando acordamos depois de um pesadelo, respiramos fundo, olhamos ao redor e percebemos que tudo estava apenas na nossa cabeça. Mas imagine viver em um mundo onde acordar assustado podia realmente significar que alguma coisa estava tentando matar você. Nesse mundo, sonhar talvez fosse muito mais do que entretenimento do cérebro, talvez fosse treinamento. Agora imagine que estamos voltando no tempo, não alguns séculos, nem alguns milhares de anos. Muito mais. Estamos voltando para cerca de 70 mil anos atrás. Não existem estradas, não existem prédios, não existem cidades. Quando o sol desaparece, o mundo muda completamente. A noite pertence à natureza, o frio aumenta, a luz desaparece, e o silêncio nunca é completo. Insetos cantam, folhas balançam, galhos estalam. Alguma coisa sempre está se movendo na escuridão. Você só consegue enxergar aquilo que a pequena fogueira ilumina. Tudo além dela é um enorme vazio negro. E talvez isso seja melhor, porque nem sempre você gostaria de descobrir o que está escondido ali. Hoje nós reclamamos quando esquecemos o carregador do celular. Naquela época, esquecer de prestar atenção podia ser a última coisa que alguém fazia. Dormir era necessário, mas também era perigoso. Quando fechamos os olhos, nossos reflexos diminuem, os músculos relaxam, nossa percepção fica mais lenta, ficamos completamente vulneráveis. Hoje, isso raramente representa um problema. Talvez seu maior perigo seja perder o horário do trabalho ou esquecer uma reunião importante. Mas durante praticamente toda a história da humanidade, dormir significava confiar que você ainda estaria vivo quando o sol nascesse novamente. Agora, imagine um jovem caçador. Vamos chamá-lo de Naru. Ele nunca ouviu falar em ciência, nunca estudou biologia, nunca viu um mapa, nunca escreveu uma única palavra, mas conhece a floresta como ninguém. Ele sabe reconhecer pegadas, sabe identificar o cheiro da chuva, sabe quais frutas alimentam, quais envenenam, quais animais atacam, quais fogem. Tudo isso porque sua vida depende dessa informação. Durante o dia inteiro, o cérebro de Naru trabalha sem parar. Ele observa, escuta, compara, memoriza, aprende. Cada pequeno detalhe pode significar a diferença entre voltar para casa ou nunca mais voltar. Agora imagine a quantidade absurda de informação entrando na mente dele todos os dias. Novos sons, novos caminhos, novos perigos, novos rostos, novas experiências. Nada disso pode simplesmente desaparecer quando ele fecha os olhos. Alguém precisa organizar toda essa bagunça. E é exatamente aqui que a ciência começa a revelar algo fascinante. Durante muito tempo, acreditava-se que o cérebro simplesmente desligava enquanto dormíamos. Hoje sabemos que acontece exatamente o contrário. Enquanto seu corpo descansa, bilhões de neurônios continuam trabalhando. Eles reorganizam memórias,
fortalecem aprendizados, criam novas conexões entre experiências diferentes. É como se depois de um dia inteiro de trabalho, uma enorme equipe entrasse durante a madrugada para colocar tudo em ordem, antes que você acorde novamente. E existe um momento específico do sono em que essa atividade fica ainda mais intensa. É o chamado sono REM. É nessa fase que acontecem os sonhos mais vívidos. Curiosamente, enquanto o cérebro trabalha em alta velocidade, quase todos os músculos do corpo ficam temporariamente desligados. É um mecanismo de segurança. Imagine sonhar que está correndo e sair correndo pela casa de verdade, ou sonhar que está lutando e acabar acertando a parede. Nosso cérebro impede que isso aconteça, mas existe uma pergunta ainda mais intrigante. Se o objetivo fosse apenas organizar memórias, por que criar histórias tão estranhas? Por que misturar pessoas que nunca se conheceram? Por que transformar lugares comuns em cenários impossíveis? Talvez porque o cérebro não pense como um computador. Ele trabalha fazendo associações. Uma lembrança desperta outra. Uma emoção ativa uma memória antiga. Um cheiro pode levar você de volta à infância, e durante os sonhos essas conexões ficam muito mais livres. É justamente por isso que muitos cientistas acreditam que sonhar também ajuda na criatividade. Criar, no fundo, significa conectar ideias que antes pareciam não ter relação. Foi assim que nasceram ferramentas, obras de arte, descobertas científicas. Toda grande invenção começou como uma simples ideia dentro da mente de alguém. Mas existe uma teoria ainda mais fascinante. Imagine novamente nosso ancestral, Naro. Durante o dia, ele quase foi atacado por um grande predador. Naquela noite, ele sonha que está sendo perseguido outra vez, só que agora tenta caminhos diferentes. Corre para outro lado, escala uma pedra, se esconde atrás de uma árvore. Nada disso aconteceu de verdade, mas seu cérebro acabou de ensaiar diferentes possibilidades sem colocar sua vida em risco. Essa ideia ficou conhecida como hipótese da simulação de ameaças. Segundo ela, os sonhos funcionariam como um simulador criado pela evolução, um lugar onde nosso cérebro pratica situações difíceis antes que elas aconteçam na vida real. Pode parecer estranho, mas fazemos algo parecido o tempo todo. Antes de uma entrevista de emprego, imaginamos perguntas. Antes de uma apresentação importante, ensaiamos respostas. Antes de uma conversa difícil, pensamos em diferentes cenários. Nosso cérebro adora simular o futuro. Talvez os sonhos sejam apenas a forma mais antiga de fazer isso. É por isso que tantos sonhos envolvem perseguições, quedas, fracassos ou situações embaraçosas. O cérebro não está tentando prever o futuro. Ele está treinando como reagir caso algo parecido aconteça. Mas nem todos os sonhos falam sobre medo. Alguns nos fazem reencontrar pessoas que já partiram. Outros nos levam de volta à infância. Alguns parecem completamente sem sentido. Ainda assim, quase todos carregam emoções muito reais, porque talvez o objetivo do sonho nunca tenha sido contar uma boa história. Talvez seja reorganizar aquilo que sentimos. É curioso pensar que fazemos isso há dezenas de milhares de anos. Mudamos completamente o mundo ao nosso redor. Construímos cidades, criamos computadores, inventamos aviões, exploramos o espaço. Mas o cérebro que existe dentro da nossa cabeça continua sendo, em muitos aspectos, o mesmo cérebro que um dia dormiu ao redor de uma fogueira. Mudou o cenário, não mudou a máquina. Talvez seja por isso que ainda sonhamos sendo perseguidos. Ainda acordamos assustados por perigos que nunca existiram. A verdade é que a ciência ainda não possui uma resposta definitiva para a pergunta que deu origem a este vídeo. Os sonhos provavelmente não têm apenas uma função. Eles podem fortalecer memórias, processar emoções, estimular a criatividade, simular ameaças, ou talvez façam tudo isso ao mesmo tempo. Então, da próxima vez que você acordar, depois de um sonho estranho, lembre-se de que, enquanto você dormia, seu cérebro continuava trabalhando, aprendendo, conectando ideias, organizando emoções, exatamente como faz há centenas de milhares de anos, desde muito antes das cidades, muito antes da escrita, quando nossos ancestrais dormiam ao redor de uma pequena fogueira cercada pela escuridão. E talvez seja justamente por isso que continuamos sonhando até hoje, porque mesmo quando fechamos os olhos, nossa mente nunca deixa de explorar. Agora eu quero saber de você, qual foi o sonho mais estranho que você já teve? Conta aqui nos comentários.